Boa noite para todos, para todas. Meu nome é Tereza Bracher e, em nome da equipe que organizou esse evento, eu queria agradecer primeiramente aos nossos convidados, Simone, Armírio, Marina. Muito obrigada por terem vindo e muito obrigada pelas grandes contribuições que vocês têm dado ao longo de tantos anos no nosso país. Esse país deve muito a vocês. Muito obrigada. E também... E também queria agradecer a presença aqui de todos que estão aqui. Muito obrigada por terem vindo, por terem aceitado o nosso convite. Nós estamos aqui entre amigos, amigos dos amigos, conhecidos, amigos dos conhecidos. Então, nós estamos todos em casa aqui, né? E é nesse ambiente caseiro e fraterno que nós iremos exercitar o nosso privilégio de viver numa democracia. Nós vamos dialogar, ouvir, falar, conversar, refletir, debater, tudo aqui junto, nesse ambiente. Nós temos esse espaço aqui, tem a sala ao lado com o telão, tem o jardim também. Fiquem à vontade para passear no jardim depois dessa conversa. Vocês estão em casa. Eu vou explicar como vai ser o debate. A Maristela Gregori, que está aí, ela vai fazer a mediação e ela vai fazer uma pergunta que o Armírio, a Marina e a Simone vão ter, no máximo, 7 minutos cada para responder. Depois disso, nós abriremos o debate com a plateia, né? Tem duas moças passando aí, já passaram, vão passar de novo, com a cesta, caneta, quem quiser fazer pergunta. Entregue o papel para ela, que vem aqui com a Lourdes. Cadê a Lourdes? Está aí. Que vai consolidar e passar para a Maristela. As perguntas podem ser para os três ou para cada um deles. Fiquem à vontade para vocês perguntarem para quem vocês quiserem. Então, uma boa noite para nós. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos queridos Candi e Tereza Bracher, que nos cederam a casa deles para receber-nos todos aqui, num dia tão importante da democracia desse país. Como nós conhecíamos muitas pessoas em dúvida como votar no segundo turno, Tereza Bracher, Marisa Moreira Salles, Neca Setúbal, Bia Bracher, Tomás Alvim, Ana Paula Guerra e eu resolvemos convidar para uma conversa o Armínio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central, a Marina Silva, historiadora, ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente e eleita deputada federal, e Simone Tebet, advogada, ex-prefeita, ex-vice-governadora, senadora e candidata a presidente da República, apoiada por muitos de nós. Os três têm brilhantes trajetórias e já se posicionaram de forma crítica ao PT, bem como foram alvos de críticas também pelo PT. Em diferentes momentos, eles foram defensores de uma alternativa para o nosso país. Todos fizeram muito pelo Brasil e estão novamente empenhados a contribuir para ajudar e assegurar nossa Constituição Federal de 88, conhecida como Constituição Cidadã, que nos trouxe um padrão civilizatório, inclusive o direito a voto. E neste processo eleitoral incomum está ameaçada. Precisamos superar gostos e preferências pessoais para evitar a desintegração de nossa democracia, conquistada depois de 21 anos de um regime ditatorial que só foi possível vencer com a participação e a união de muitos, mesmo que suas trajetórias e caminhos fossem diversos. Esperamos que vocês, ouvindo-os nessa noite, terão mais elementos para decidir como contribuir para um país melhor nos próximos 4 anos, e que o nosso Brasil continue a seguir como Estado democrático de direito. Portanto, gostaríamos que eles nos contassem
por que, neste momento da história do Brasil, resolveram apoiar Lula e Alckmin. A gente vai começar ouvindo o Armínio, depois a Marina e depois a Simone. Como a Tereza já disse, vocês terão 7 minutos para o início. E depois nós vamos abrir para as perguntas que já foram encaminhadas, e quem quiser, levanta a mão, que uma das moças vai até o local para pegar a pergunta que elas estão selecionando para a gente fazer. Então, com a palavra, Armínio Fraga. Se você quiser levantar para... Você sinta como você se sente. Estou bem aqui, obrigado. Quer dizer, estou bem, não, eu estou totalmente fora da minha zona de conforto, mas vamos lá. Hoje de manhã estava falando com a minha mulher, que me deram 7 minutos para apresentar aqui o meu caso. Ela falou, fala bem devagarinho. Bom, olha só, eu sempre acreditei num caminho liberal, solidário, como sendo o melhor caminho para o desenvolvimento de um país. Sem uma economia pujante, a gente não vai a lugar nenhum, mas também acho que qualquer pessoa que mora aqui no nosso querido país sabe também com o extremo grau das desigualdades no plural que nós temos aqui, nós também não vamos a lugar nenhum. Então, é um desafio de ir cuidando desses desafios. A minha leitura lá atrás, tendo feito parte da equipe do presidente Fernando Henrique no segundo mandato e depois de uma super caprichada transição, era que as coisas iam dar certo. Eu estava extremamente otimista com o futuro do Brasil, sobretudo com o primeiro mandato do presidente Lula, que, considerando as ideias históricas que o partido defendia e tudo mais, foi uma agradabilíssima surpresa. As coisas foram indo, não foram indo tão bem, foram saindo de rumo, e aí nós chegamos em 2018, numa situação em que o PSDB deixou de ser competitivo e o PT também havia se perdido àquela altura do jogo, por razões que nós todos sabemos. Isso tudo deu no que deu. E, para mim, assim, já, antes mesmo da posse do presidente Bolsonaro, eu já achava que nós estávamos correndo um sério risco de retrocesso. Eu até, naquele momento, eu jamais cogitei votar nele, mas eu imaginava, eventualmente, anular o voto, que não é exatamente das coisas que eu mais me orgulho na minha vida. Mas eu achava que aquilo dava um sinal. E aí o tempo foi passando e realmente eu caminhei na direção de, primeiro, dizer, Bolsonaro de jeito nenhum, e votar no Lula, se fosse necessário, que eu nunca votei, tá? Então, imagino que muitos aqui também não, e outros, sim, não importa. E eu acho que o que acabou acontecendo foi que a realidade do bolsonarismo acabou se impondo, se vocês quiserem. E, em vez de eu ficar fazendo uma lista longa aqui, eu vou fazer algo que me dá muito gosto. Eu vou ler um trecho, umas linhas de um artigo que meu filho, Silvio, publicou ontem, na Folha de São Paulo, que estão mais bem postas do que as minhas hesitantes palavras. E dizia lá, então, Silvio, nesse artigo, nesse segundo turno, ao se abster de votar em Lula, você acaba se aliando aos valores do bolsonarismo, aos eleitos Salles, Damares e Pazuello, a placa quebrada com o nome de Marielle. É estar ao lado da cloroquina, do terraplanismo, do desmatamento, das armas não, agora falo eu aqui, não identificadas. Como é que pode? Das constantes atitudes e falas que ferem as instituições democráticas e científicas, de um imenso retrocesso dos valores humanistas. Eu não consigo dizer isso melhor, mas isso para mim basta, tá? Mas eu diria mais, eu não sei se está aqui conosco hoje o Eduardo Jorge, alguém me disse que ele estaria, seria um prazer se ele tivesse, mas ele também foi muito feliz, como sempre, e disse, nós temos que conseguir
aí abre aspas, a vitória da cultura da paz sobre a cultura da violência. Então, assim, a mudança do meu voto, ela espelha, de um lado, o medo da deterioração da nossa democracia, que está aí, visível a olho nu, só não vê quem não quer, e também de uma escolha, que é uma escolha de, no fundo, que país nós queremos ser, que sociedade nós queremos ser. É simples isso. Eu acho que não há por que alongar mais. Se havia alguma dúvida, penso eu, após o primeiro turno, essa dúvida tem que praticamente ter desaparecido, respeito à dúvida dos outros, mas o primeiro turno representa, no caso de uma reeleição, de uma concentração de poder absolutamente apavorante. Tá? Então, esse é um ponto. Então, diante disso, o que eu tenho aqui a dizer para resumir? Primeiro, eu vou votar em Lula. Segundo, eu vou votar em Lula sem qualquer condição. É condição para mim, tá? Óbvio que eu não tenho condição, eu não posso impor condições a ninguém, mas a mim mesmo, incondicional. Terceiro, eu vou votar em Lula com convicção. Tá? E com a convicção de que, sem a preservação de uma democracia pujante, nós não vamos ter qualquer chance de desenvolver plenamente o Brasil. Então, essa é a justificativa do meu voto, e passo agora para quem certamente tem muito mais do que eu para dizer. Obrigado. Expressar porque, nesse momento da história do Brasil, vai votar no Lula. Boa noite a todos, a todas. Eu quero cumprimentar aos organizadores, aqui, em nome da Tereza. Muito obrigada por essa iniciativa de nos congregar para esse diálogo. Muito feliz de estar aqui ao lado do Armínio e da Simone, e já parabenizando pelo ato de coragem que tem de tomar uma posição nesse momento difícil da história do nosso país. Muito bom ter uma mulher que se colocou na cena política para fazer a disputa com a qualidade, a competência e o compromisso de ajudar a melhorar o Brasil. E muito feliz também com a grande quantidade de pessoas que se encontram nesse espaço dispostas ao diálogo, a convencer e a ser convencido, porque é isso que acontece quando a gente resolve se expor às ideias uns dos outros. Vocês sabem, como já foi dito aqui, estou afastada há 14 anos do ex-presidente Lula. Não falávamos sobre política há 14 anos, mas nunca perdemos o vínculo humano, porque eu acho que divergir politicamente não significa pôr um fim no laço social, naquilo que dá suporte às nossas relações. E era uma trajetória de quase 30 anos. Então, quando o Lula ficou com câncer, eu visitei. Quando a esposa morreu, eu liguei para ele. Quando meu pai morreu, e ele fez a mesma coisa. Mantivemos o laço pessoal. E talvez em função de preservar o laço pessoal, foi possível, no meu entender, no momento certo, termos uma conversa igualmente pessoal de 2 horas. Para quem me pergunta o que foi essa conversa, eu digo, conversa pessoal é conversa pessoal. Mas a única coisa que eu posso dizer é que foi uma conversa pessoal tão boa que possibilitou um encontro público. Um encontro público onde publicamente ele assumiu o compromisso com um documento que, em homenagem aqui aos economistas, que entregaram um documento na transição do governo do ex-presidente Fernando Henrique para o presidente Lula, chamado Agenda Perdida, eu me inspirei para colocar o nome de Resgate Atualizado da Agenda Socioambiental Perdida, com um conjunto de propostas estratégicas que considero estarem aptas para ajudar o Brasil
a fazer a transição para uma economia de baixo carbono. Essas propostas foram assumidas integralmente, publicamente, não comigo, mas com a sociedade brasileira. E, diante disso, eu gostaria aqui de colocar 3 razões pelas quais eu considero que esse movimento deveria ter feito, e nas condições adequadas, graças a Deus, ele foi feito, que é a primeira delas, a defesa da democracia. Quando a democracia está ameaçada, e se a gente concorda que ela está de fato ameaçada, todas as nossas teorias, todas as nossas formas de falar sobre ela, ou qualquer movimento que se faça, não é? Fica impotente se não fizermos aquilo que de fato a pode preservar. E nesse momento o que pode preservar a democracia brasileira é o nosso voto. Logo, ou nós concretizamos o que defendemos e o que cremos sobre a democracia na forma da defesa do voto, ou não a estaremos defendendo. Essa é a minha perspectiva válida para mim. A outra coisa é o imperativo ético do combate às desigualdades sociais. Esse país tem 33 milhões de pessoas vivendo com R$ 1,30 por dia. Diante desse imperativo ético, em legítima defesa da democracia e do combate às desigualdades sociais, entendendo-as como uma agenda necessária para as mulheres, para os pretos, para os indígenas e para os demais e múltiplos setores vulneráveis da nossa sociedade. E o terceiro é o fato de termos a possibilidade de estabelecer um processo de transição para um modelo de desenvolvimento sustentável no nosso país. Nosso país reúne as melhores condições no século XX, de igual forma como os Estados Unidos, no século XXI, de igual forma como no século XX os Estados Unidos foram capazes de competir com países de economia milenar e se tornar mais desenvolvido do que eles. O Brasil é uma potência para fazer a transição para um novo modelo sustentável de desenvolvimento, que seja, ao mesmo tempo, próspero, diverso, democrático e sustentável. Além daquilo que já falei, que é um país justo. Então, nesse sentido, é que eu manifestei o meu voto, estou engajada nesse voto e digo mais, daqui para frente, o que tem que acontecer é um grande movimento. E o movimento ele é muito bom em momentos graves como esses, porque aí você dilui aquilo que está cristalizado, e aquilo que pode parecer a vitória de apenas alguns será a vitória de todos. E concluo dizendo que quando a democracia está ameaçada, não adianta escalar o partido forte da democracia ou o líder forte da democracia para torná-la vitoriosa contra o líder forte da autocracia. Quem entra em cena é o povo forte da democracia, os empresários, os trabalhadores, as mulheres, os jovens, porque nesse momento o que vai acontecer é que cada um terá a possibilidade de, preservando a democracia, inscrever o seu projeto de Brasil e de futuro. Então, nesse sentido, a Simone Tebet, tendo preservado a democracia, ela continuará defendendo o projeto de país que ela quer. Preservada a democracia, ele continuará lutando pela visão econômica social que ele quer. Para os artistas, preservada a democracia, terá o espaço para continuar lutando por uma arte que seja criativa, produtiva e livre. Preservada a democracia, nós poderemos agir em legítima defesa da Amazônia, dos povos indígenas e de tudo aquilo que são as bases naturais do modelo de desenvolvimento que nós queremos para o Brasil. É com essas palavras que eu digo que declaro o meu voto em Lula para presidente da República, não como se fosse aqui todo mundo aderir. Não é uma adesão, é um ato de legítima defesa
da continuidade de um país que não suportará mais 4 anos de desconstrução das políticas públicas, afastando o Brasil daquilo que é uma democracia ocidental na América Latina como um dos países mais importantes e mais estratégicos para essa sustentação. Agora, Simone Tebet, por que o Brasil, nesse momento histórico do Brasil, você resolveu apoiar Lula e Alckmin? Boa noite a todos e a todas. Permitam, em nome da Tereza, cumprimentar cada um e cada uma de vocês, dizer que é um privilégio, mais uma vez, poder estar aqui, onde tudo começou. Marina, Armínio, aqui começou a minha trajetória como pré-candidata ainda, depois como candidata à presidência da República no estado de São Paulo. E foi um grupo tão forte que daqui surgiram movimentos, grupos de WhatsApp, que, graças a muitos dos que estão aqui, eu tenho o privilégio de dizer que São Paulo, é em São Paulo em que eu tive proporcionalmente o maior número de votos de todos os estados da Federação Brasileira. Então, muitíssimo obrigada por tudo o que vocês fizeram por mim. Eu agradeço imensamente cada um dos quase 5 milhões de votos que tive, porque não fui eu, fomos nós que tivemos, foi o Brasil que nós queremos. Eu sei que hoje é um dia em que nós temos que falar de segundo turno. Depois do que o Armínio falou, depois do que Marina falou, sobra muito pouco para mim. Mas a pergunta que talvez cada um das senhoras e dos senhores, cada um de nós está fazendo é: por que votar em Lula no segundo turno? E eu digo, é por amor ao Brasil, pela democracia que nós tanto queremos e sonhamos, e é pelo futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu não tenho muita coisa a dizer, mas eu gostaria de mencionar pelo menos 3. A primeira coisa que as pessoas dizem é o seguinte: mas a democracia está ameaçada? Se nós não quisermos entender a democracia como ameaçada, vamos entender que a democracia já está fragilizada. E ela começou a sua fragilidade logo no primeiro dia do governo do presidente Bolsonaro. Acreditem, eu estava lá. Eu acompanho este governo há 4 anos. Um governo que começou colocando uma instituição contra a outra, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, que hoje já domina o poder legislativo ao colocar, através do orçamento secreto, dinheiro do povo brasileiro, a serviço da eleição para a presidência do Senado e para a presidência da Câmara. Hoje, o presidente da República domina o Congresso Nacional. Só falta uma coisa: ele ganhar a eleição, aumentar o número de ministros no Supremo Tribunal Federal. Ele já tem maioria no Senado, ele elegeu uma grande parcela de deputados federais que se somam com ele nesse processo reacionário de programa de país, para que ele possa aumentar o número de ministros dentro do Supremo Tribunal Federal, comandar o Poder Judiciário, mais importante do que isso, né, e acovardar os ministros do Supremo, que tem muitas críticas a serem feitas a eles, ninguém discute isso, e, quem sabe, até implantar um 3º mandato. Ele impôs, ele fragilizou, através de fake news, valores que para nós são muito sagrados. Por outra sorte, foi a bancada feminina do Congresso Nacional, especialmente do Senado, que não deixou aquilo que Armínio falou. Ele, através de decretos inconstitucionais, colocar armas de forma generalizada na mão da sociedade brasileira, de CACs que não são CACs, porque os CACs têm todos o nosso respeito, armas sem registro, munições na ordem de 2.000, 3.000 balas para cada cidadão, que iriam parar no governo, no mercado paralelo, sabe para quê? Nós estamos falando de um governo que ameaça a democracia
todos os dias e nós não percebemos. Então, quando a gente fala de democracia, é muito importante a gente saber do que a gente está tratando. Não é uma mera teoria. É um governo que ameaça ou não a democracia. Ele já fragilizou a democracia. Nós teremos mais 4 anos de tempo de reconstrução. Marina no seu campo de atuação, a Mina no seu campo de atuação, eu, cada um de vocês, no nosso campo de atuação. Nós vamos ter que ter, de novo, a capacidade de colocar os poderes fortes, harmônicos e independentes. Nós vamos ter que desconstruir toda a pauta reacionária que ele fez nessa parte de armas, de legalização daquilo que é ilegal. Nós ainda temos que voltar a fortalecer a imprensa livre, hoje, não só ameaçada, mas tendo que competir com as redes sociais, com as fake news, que é impressionante como tudo cola. Nada cola contra ele, tudo cola contra nós. Então, diante de tudo isso, eu estou com Lula por amor ao Brasil. Eu estou com Lula porque defendo a democracia. E sem ela, nós não temos economia liberal, nós não temos uma pauta ambientalista, nós não temos emprego, nós não temos renda, nós não temos nem orçamento para investir na educação que nós queremos para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. O segundo ponto é em relação a um governo que é desumano. Este governo é desumano. Eu estava lá, eu vi na CPI da Covid. Ele atrasou 45 dias a vacina, o CEO da Pfizer falou comigo. A vacina estava à disposição do Brasil em dezembro. Ele não acreditou, porque ele não acredita na ciência, ele não acredita na vacina. Poliomielite, que é um fantasma na minha infância. Quantas crianças que conviveram comigo tiveram paralisia infantil? Estou voltando à cena no Brasil, porque apenas 1/3 das nossas crianças estão vacinadas no estado do Rio de Janeiro. Porque ele disseminou até isso. Uma campanha através de fake news contra a ciência no Brasil. Como é que eu posso estar ao lado de um governo ou de um presidente que diz e que vai contra a ciência, sendo eu uma professora universitária, sendo eu que sou, graças à academia, ao que estudei dentro dos bancos das universidades, alguém que troca livros por armas, alguém que desmontou a cultura no Brasil, que invade, que permite que invasores, grileiros, mineradores invadam a Amazônia sobre teorias equivocadas, totalmente equivocadas, dizendo que em áreas indígenas há potássio. Não, 80% do potássio do Brasil está fora das aldeias indígenas, mas é um pretexto para invadir. E ao invadir, ao desmatar, ao atender uma minoria, ele vende uma imagem do Brasil que não é real, inclusive contra o agronegócio do qual eu pertenço. Então, diante de tudo isso, não quero me delongar, porque são muitas as perguntas, eu encerro com os retrocessos. Esses eu deixo para as perguntas, não são poucos. Os retrocessos que nós impedimos, outros que nós não conseguimos impedir. Mas tem algo que eu preciso pedir a vocês. A omissão da neutralidade não cabe neste momento. Neutralidade, neste momento, é um direito de cada um, votar em branco, votar em nulo. Somos nós, a nossa consciência e Deus na urna. Mas, neste momento, não é uma questão de escolher o menos pior. É o único que, de um lado, representa a democracia e que, por mais que seja um governo de transição, possa nos dar um conforto contra retrocesso, contra outro que nos ameaça em tudo, em todos os valores que nós acreditamos, como cidadãos, como cristãos, como seres humanos. Um Brasil que precisa definitivamente ser generoso, um Brasil que precisa ser inclusivo, um Brasil que precisa olhar verdadeiramente para os 210, 215 milhões de brasileiros. É por este Brasil que luto. É por este Brasil que eu tive coragem. Logo no primeiro dia, quando saiu o resultado das urnas. Ninguém cometeu, ou teve, ou expôs, né, ou se expôs mais do que eu. Ninguém. Eu nunca votei no Lula. Eu nunca estive com a esquerda no Brasil. Quando eu fui para frente da televisão e disse para o meu partido, em 48 horas, vocês tomem uma decisão, porque eu já tomei a minha, eu sabia o que estava em jogo. Não são os 5 milhões de votos que tive. Era a minha trajetória política de 20 anos. Mas havia e há algo muito maior do que eu, do que você, do que cada um de nós. O que está em jogo é o futuro do Brasil e o Brasil que nós queremos para os nossos filhos. Por isso eu peço a vocês que ainda têm dúvida, que reflitam, que, na dúvida, deem um voto pelo menos, a meu pedido,
ao pedido de Arminda, a pedido de Marina, a pedido de Tereza, a pedido dos amigos que aqui estão. Vamos confiar. Nós estamos juntos para fazer as críticas construtivas, se for necessário. O que só não podemos admitir é mais 4 anos que poderão virar 8, que poderão virar 12, e retrocessos que aí depois nós não vamos conseguir mais reaver. E é assim, com amor e com coragem, que nós vamos ter que, juntos, reconstruir o Brasil. O Brasil vai precisar de cada um de nós. Muito obrigada. Eu acho que... Bom, agora começam as perguntas da plateia. Para o Armínio, a primeira. O que ainda mantém parte tão significativa do mercado ao lado de Bolsonaro, mesmo pós tantas políticas iliberais? Difícil, né? Sinceramente, eu não sei. Mas você pode nos ajudar. Eu não tenho essa certeza toda. Não? Essa coisa amorfa que é o mercado é um bicho curto-prazista, oportunista, adesista. Eu não ficaria muito preocupado com isso, não. Pior para eles, que é que eles estão. Mas eu acho que está mudando. Para mim não faz o menor sentido, não estaria aqui se achasse. Mas eu acho que é um pouco, ainda resta um pouco da ilusão de que seria um governo Universidade de Chicago, uma coisa assim, liberal, que a gente já sabe que não foi o caso. E eu não sei mais o que pode estar sustentando essa ideia, não. Eu vou parar por aqui, porque... Nesses últimos 15 dias para seduzi-los e trazê-los com essa nova mentalidade do risco e da ameaça à nossa democracia? Não sei. Talvez tenha alguns aqui que tenham se convencido. Eu acho que quem quer investir no Brasil a longo prazo tem que votar no Lula. Agora, o que a turma está fazendo no curto prazo, aí, eu acho que é pior para eles. Em algum momento, eles vão levar um tombo feio. Agora, para a Marina. Qual os riscos institucionais e econômicos de entregarmos ao Bolsonaro, de novo, mais 4 anos, especialmente na questão ambiental? Eu vou fazer uma resposta simplista e depois vou tentar fazer uma resposta média. Os riscos são todos. Todos os riscos. Né? O Brasil é um país que saiu do mapa da fome. Com o Bolsonaro, voltou para o mapa da fome. O Brasil é o país que tirou o desmatamento de uma curva de alta e empurrou, por 10 anos, reduzindo o desmatamento em 83%, sendo responsável por 80% de todas as áreas protegidas criadas no mundo de 2003 a 2008. Em 3 anos e meio, o Bolsonaro já é responsável por 1/3 das florestas virgens destruídas no mundo. De 2019 até agora, já são mais de 500 pessoas assassinadas na Amazônia. Mais de 400 indígenas, 71 ativistas ambientais, entre eles o Bruno e o Dom Felipe. Eu diria que são todos. Mas eu quero dar uma razão que não entendam como diagnóstico. Não se faz diagnóstico a céu aberto. Entendam metaforicamente o que eu vou dizer. Certa vez eu li um artigo, e eu não lembro mais o nome aqui do autor. Ele disse que as sociedades que mais avançaram no mundo foram aquelas que criaram impedimentos para que os psicopatas chegassem ao poder. E isso calou muito forte dentro de mim. Porque os psicopatas, eles adoram pompa, adoram circunstâncias, adoram mandar, adoram fazer e desfazer, dizer e desdizer o que disseram com a maior tranquilidade. E isso faz
com que a gente tenha sociedades que ficam completamente fragilizadas, vivendo processos de erosão cultural. As sociedades que mais avançam são aquelas que são capazes de criar uma cultura de governança estável, não é? Que se estabelece de forma republicana, na ideia de serviço. Eu fui para a Noruega e eu dialogava com o ministro do Meio Ambiente e do Desenvolvimento, ele chegando no trabalho de bicicleta. Pessoas que tinham poucos funcionários, pessoas que tinham que fazer coisas aparentemente simples. Eu aprendi que o serviço público ele tem que ser do tamanho necessário para atender às necessidades do povo. Eu não acredito no Estado provedor e nem no Estado puramente regulador. Eu acredito em algo que alguém disse que não foi eu, que é o Estado necessário, mas um Estado mobilizador, que é capaz de mobilizar o melhor de si, o melhor da iniciativa privada, o melhor da academia, o melhor dos artistas, o melhor de todos. E esse Estado mobilizador, ele hoje está comprometido. O Bolsonaro não tem compromisso com a saúde, com a educação, com o meio ambiente, com os direitos humanos, com as mulheres. E a gente não precisa de dizer isso como acusação, basta a gente olhar. Um presidente da República que trabalha muito pouco, anda mais de moto do que trabalhar. Eu sou uma pessoa que comecei a trabalhar muito cedo, lá no meio daquela floresta, tendo que ralar muito. E eu fui uma das primeiras a ser contra a reeleição. Em 2010, vocês sabem que não é, a gente tem que entrar acreditando, não é, que vai ganhar, não é isso, Simone? Achavam que eu ia ter 1%. Mas eu pensei, vai ver que eu ganho. Eu já vou botar aqui no meu programa que não vai ter reeleição. Porque eu não tenho despreendimento tamanho para ficar 4 anos e ainda querer mais 4 anos. Porque aquilo ali é uma máquina de moer gente. Então, eu digo, já vou botar que é só 4 anos, porque a reeleição é um problema no Brasil. O Bolsonaro é uma pessoa que está lá e que trabalha menos que um estagiário, sem desqualificar os estagiários, porque eles estão protegidos por lei para trabalhar e estudar. O Bolsonaro devia estar lá só para trabalhar, né, e ter o seu descanso merecido, mas ele não trabalha pela saúde, pela educação, pelo meio ambiente. Então, os riscos são todos. E, infelizmente, é difícil falar isso de forma radical. E eu concluo dizendo o seguinte, eu acho que aqui a gente tem um espaço de conversação. Ninguém vai... É um público tão qualificado, com tantas informações, que talvez a única coisa que a gente possa fazer aqui é a gente fazer um deslocamento. Um deslocamento. É muito difícil para cada um de nós que tentou construir uma alternativa, que queria quebrar a polarização. Parece que estou voltando para trás? Não. Eu acho que a gente assumiu uma coisa. Ninguém aqui é negacionista. E quem lutou, lutou, e agora viu que não teve a terceira via ou a alternativa, o que pode fazer é não ser negacionista. Não negar a realidade e assumir um compromisso de não deixar o Brasil descer de ladeira abaixo. Porque a gente não pode repetir Sísifo no Brasil. Empurra a pedra até lá em cima. A gente consegue com o Fernando Henrique estabilidade econômica. A gente consegue com o PT a inclusão social. A gente consegue algum ganho, depois a pedra rola abaixo e nós ficamos empurrando a pedra montanha acima. Isso não pode acontecer. Os riscos são todos. Simone, você poderia nos contar quais foram os pontos que você pediu que fossem incorporados no programa do Lula? Especialmente, tem algumas perguntas ligadas à educação. Se você já quiser tocar nesse... Eu sei que um dos temas é esse, justamente, você falar um pouco da educação infantil, que era da sua proposta, e também a questão da educação superior, das universidades, que ontem, inclusive, no debate, ele disse que o Bolsonaro não fez nenhuma universidade no nosso país. Claro. Bom, antes de mais nada, tem um dado curioso que eu vou compartilhar, porque muitos que estão aqui, né, estiveram comigo nessa curta jornada, mas belíssima caminhada que nós fizemos a favor do Brasil.
Quando acabou o resultado, e eu fui rapidamente dar a coletiva e disse, como repito aqui, disse para o meu partido e para os aliados, vocês têm 48 horas para decidir, porque eu já decidi para que lado eu vou, o único lado possível. Antes disso, a partir daí, eu passei as 48 horas mais difíceis da minha vida política. Confesso, sem nenhuma dificuldade, até, quem sabe, para também ajudá-los a se posicionar. Eu sabia que, assim, o que estava em risco eram 20 anos de vida pública com mandatos consecutivos. E eu fiz uma caminhada, nós fizemos uma caminhada tão leve, foi tão fácil para eu andar as ruas, pedir voto, olhar nos olhos das pessoas. Primeiro que nós tínhamos o melhor programa de governo para esse país, graças a muitos que estão aqui, que são anônimos, que nos ajudou a elaborar. E segundo, porque eu sabia que a nossa campanha era um projeto muito mais, uma campanha muito mais, um projeto político do que eleitoral. Eu sabia da minha dificuldade. Como Marina, começamos com 1%, eu queria ganhar, mas a gente sabia da dificuldade que tinha. Mas as 48 horas seguintes foram as mais difíceis. E eu tive que escrever um manifesto. Por sorte, eu tive uma insônia durante 2 dias, então eu passei a madrugada tentando redigir, modificando, porque eu sabia que cada vírgula, cada palavra que estava ali seria determinante e decisiva. E ali eu coloquei exatamente aquilo que imaginava ser o melhor para o Brasil. E ali eu apresentei 5 pontos para o presidente Lula. Eu disse, o meu apoio ao presidente Lula não é por mera adesão, mas pelo projeto de país que eu sonho para o futuro. Coloquei a educação em primeiro lugar, para que a gente acabe com essa falácia de que ensino infantil é responsabilidade dos municípios e ensino médio é responsabilidade dos estados. A Constituição diz que mas não é exclusiva. A União, que tem a maior parte da arrecadação do Brasil, precisa ter uma coordenação através do MEC para ajudar os municípios, inclusive menos favorecidos, no ensino infantil. Ou nós cuidamos da nossa educação a partir da idade certa, ou e isso a neurociência mostra, nós vamos perder esses talentos e depois essas crianças terão muita dificuldade no aprendizado. Então, eu coloquei lá que o presidente Lula, ou seja, que o governo pudesse se colocar à disposição dos municípios para que pudéssemos zerar as filas de crianças que estão fora do ensino infantil, especialmente de 3 a 5 anos. Não é difícil, são 300 mil vagas apenas faltando no Brasil inteiro. E indo para o ensino médio, a única forma da gente não ter nenéns não é só garantindo a conectividade à internet nas escolas. Isso, o leilão 5G já está se encarregando disso até 2024. Não é só garantir, tirar do papel a nova reforma do ensino médio que foi apresentada e eu votei na época do Temer, que garante período integral nas escolas e a União repassando mais de R$3.000, acho que é R$3.300 por aluno para o Estado, não para o aluno. Por aluno que terá esse período integral em cada escola no interior do Brasil. Mas a gente tinha que fazer com que esse jovem quisesse voltar para a escola. E aí surgiu a ideia brilhante de um dos nossos colaboradores de dizer, vamos garantir uma poupança jovem. O jovem que se informar terá condições de levantar R$5.000 para fazer o que ele quiser com isso. Um celular novo, dar uma entrada numa moto, tudo mais. E essa conta dá algo em torno de 7 a 7,5 bilhões de reais. Óbvio que eu, que tenho toda a preocupação com a responsabilidade fiscal, ela não é para o ano que vem, porque você deposita todos os anos, desde o fundamental, e ele levanta no último ano. Então, daria mais ou menos o ano que vem, ao invés de dar 7 ou 8, daria 1 bi. E aí, à medida que vai o ano passando, cada ano a gente vai aumentando, porque o primeiro jovem a se formar, a primeira turma a se formar, não vai levar os R$5.000. Ele leva 1/8 disso, né? Então, uma coisa totalmente possível. Acho que 1 bi não vai ferir nenhum problema no orçamento, que já não tem nem mais teto, né? Mas, enfim, então, até porque nesse aspecto a gente tem que entender isso como investimento. E temos recurso do Fundeb, que já ele é considerado fora do teto. Então, eu coloquei essa como primeira condição. As outras eu não vou ficar me delongando, em respeito, obviamente, a vocês, mas nós só vou citar. Né? Nós colocamos zerar filas de exames, consultas e cirurgias que ficaram represadas no período da pandemia, com possível aumento do repasse do recurso do SUS nos próximos anos.
O terceiro, eles já estavam colocando, resolver o problema do endividamento das famílias que ganham até 3 salários mínimos. Como se daria isso? Já estava no programa deles. O quarto é a questão que não depende de recurso financeiro do Tesouro, que seria a equiparação salarial entre homens e mulheres que exercem as mesmas funções na iniciativa privada. Não é verdade, como viralizou uma matéria, isso está resolvido pela legislação. Não está. Ali existe uma lei que nós aprovamos que não é suficiente, e nós temos uma alternativa razoável, aprovamos no Senado já, a bancada feminina, está parado na Câmara, e, por fim, um ministério mais paritário, não de 50% de homens nem 50% de mulheres, mas que tivesse mais mulheres, negros, pessoas com deficiência, tendo como requisito apenas 2 coisas: competência e ética. Então, foram esses os 5 pontos que nós apresentamos ao presidente Lula. Eles aceitaram, colocamos como carro-chefe, guarda-chuva de tudo isso, obviamente, que ele tenha uma âncora fiscal, ainda que não acredite no teto. Conversei com parte da equipe econômica, através do vice, o Geraldo Alckmin. Geraldo me disse que estavam estudando alguma coisa para substituir o teto de gasto. Foi a primeira, comecei por aí, né? Qual seria esse guarda-chuva a abrigar gastos públicos que virão pela frente. Então, foi mais ou menos o teor, como disse Marina, de algo que é possível conversar, ou possível expor de forma pública, da conversa privada que tive com o presidente Lula. Marina, como será um governo Lula em relação ao movimento sem terra e às invasões de terras privadas? Você tem alguma ideia sobre isso? E também tem uma outra aqui que acho que você pode incluir. Qual o papel do Bacen e órgãos reguladores na transição energética? Acho que essa é mais fácil, né? Bem, obviamente, a melhor pessoa para dar essa resposta é o coordenador do programa de governo e o próprio presidente Lula. O fato de estar ajudando na campanha, de estar contribuindo para que se tenha um programa na área de desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente, não me autoriza a falar pela campanha e nem pelo candidato. Obviamente que eu posso falar ancorada naquilo que foi a prática anterior do governo. Tem 2 coisas que eu acho que são criadas, lendas para criar uma espécie de terrorismo, às vezes moral, sei lá como é que fala, mas também nessa questão dos trabalhadores rurais. Nos anos em que o presidente Lula foi presidente da República, você não teve nenhum tipo de descontrole em relação às propriedades. E, obviamente, que agora, como diz meu amigo Eduardo Janetti, tem uma curva de aprendizagem muito maior, tanto por parte do movimento quanto por parte do governo. Ninguém passa pelo que nós passamos e que estamos passando sem um bom aprendizado. Dizem que sábios são os que aprendem com os erros dos outros. Agora, estúpidos os que não aprendem nem com seus próprios erros. Então, eu acho que tem aí um aprendizado muito grande, inclusive porque hoje eu vejo o movimento do Sem Terra muito investido em praticar agricultura orgânica, já são os maiores produtores de arroz orgânico, demandando que se tenha ali aumento de produção por ganho de produtividade, respeitando, inclusive, os marcos legais, né? Eu posso falar desse lugar. Agora, se eu entendi em relação à questão da transição energética, o Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer isso. O Brasil tem uma matriz energética já razoavelmente limpa, mas hoje energia eólica, energia solar, energia de biomassa é muito mais barata do que a energia de hidroeletricidade, é muito mais barata, incomparavelmente, do que a energia fóssil de carvão ou de petróleo. O Brasil tem um grande potencial e deverá contar com todos os mecanismos e instrumentos para essa transição energética. É transição. Não se faz ruptura abrupta. Não tem como você... Tem 2 coisas que você vai ter que trabalhar com ela, né? A transição climática e a transição energética, também a transição para uma agricultura de baixo carbono,
que é, inclusive, pegar os recursos do Plano Safra para fazer essa transição de uma forma que o Brasil possa fazer jus à potência agrícola, à potência ambiental e à potência energética que ele pode ser. Então, acho que o meu entendimento, né, de que nós estamos em condições de fazer grandes mudanças. Essas mudanças elas não vão acontecer se não tivermos políticas de longo prazo. E aí é um desafio que está posto. Geralmente se faz política de curto prazo para alongar o prazo dos políticos. É a hora de fazer política de longo prazo no curto prazo dos políticos. Essa é a diferença que precisa ser estabelecida. Eu sempre trabalhei com a lógica, quando fui ministra, de fazer políticas de longo prazo, mesmo que o meu prazo acabasse sendo encurtado. Porque o Gilberto Gil tem uma frase que diz que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E aquilo que o povo quer e não sabe, quem tem a obrigação de fazer são os governos. Quem tem a obrigação de fazer é a ciência. A ciência e os governos não podem deixar de fazer aquilo que é estratégico e fundamental, mesmo que isso leve a perder votos e, às vezes, até perder uma eleição. Ninguém troca o futuro de uma nação por uma eleição. Armínio, eu queria que você comentasse um pouco também essa questão do Movimento Sem Terra, o que você pensa sobre isso, e também a questão que o governo Lula, o programa, é contrário às privatizações. Eles têm dito isso, enfim, em relação à questão da Petrobras e etc. Qual a sua visão para proteger os empreendedores pequenos? E votar em Lula não é dar cheque em branco para o PT? Bom, vou começar de trás para frente. Quando a gente vota, a gente delega, né? Então, acho que não dá para achar que todas as suas preocupações serão atendidas do jeito que você acha correto. Mas, por trás disso tudo, existe uma governança que traz, numa democracia plena, clássica, pesos, contrapesos, e é o melhor que existe. O tema do sem terra, das invasões, é um tema assim de grande importância e que eu acho que seria bom que fosse abordado pelo Lula. A propriedade é um pilar fundamental de uma economia de mercado. Sem uma economia de mercado não se vai a lugar algum. Por outro lado, o mercado tem imperfeições as mais variadas, né? Ter algo que tem a ver com, no fundo, uma avaliação clássica de questões que, de um lado, podem ser de eficiência, poluir impunemente, mas, de outro, podem ser também de natureza social, distributiva. Em ambos os casos, a política precisa ter o seu papel. No caso dos sem terra, das invasões, eu penso que esse é um tema muito sensível. É possível fazer reforma agrária, uma série de providências podem e devem ser tomadas, mas dentro de um arcabouço legal, onde haja, enfim, regras que são obedecidas, onde existe respeito à propriedade. Então, eu tenho uma posição, nesse caso, que é, eu diria, bastante clássica, se quiser, mas a minha posição não interessa. Eu acho que seria bom que essa posição fosse incluída. Eu sei que esse é assim o grande gancho do agronegócio na sua posição, que tende a ser contra o Lula. Então, acho que valia a pena, uma ótima pergunta. Obrigado. Eu não sei se eu deixei alguma de fora, estou tentando não falar demais. Simone, como você avalia a frustração da terceira via? Ainda haverá espaço? Como evitar os mecanismos da corrupção no uso das questões públicas? Como pode puxar votos? O Moro poderá puxar votos para o Bolsonaro?
E também deixaram gostaria... a pergunta mais difícil para mim, né? Simone, não, eu gostaria também que você, como é também do agronegócio, de uma região do agronegócio, que você também abordasse essa questão do movimento sem terra, por favor. Vamos lá. Então, vou começar por ela. Acho que Marina falou uma frase muito feliz, né? A gente aprende com os erros e evolui. Os problemas no Brasil vão ser tantos e tão complexos, e o presidente Lula, se eleito, vai ter um Congresso tão adverso que ele vai ter que fazer uma grande concertação, uma grande conciliação com o centro democrático que nós elegemos. Estou falando do MDB, do Cidadania, do Podemos, do PSDB, que formam uma grande bancada ao lado dos partidos de centro-esquerda e de centro-direita. E, obviamente, para que esses partidos deem apoio ao presidente Lula, eles vão exigir, obviamente, do presidente Lula pautas que são muito caras para eles. Óbvio que uma questão como essa vai estar na mesa. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente aprende com os erros. Houve, sim, invasões. O meu estado é muito refratário a Lula, porque nós tivemos casos concretos no meu estado de Mato Grosso do Sul, mas também tivemos casos exitosos. O maior assentamento, não sei se do mundo, mas do Brasil, e que é uma referência, eu conheço lá, sei como é que funciona, o quanto eles produzem, como eles são organizados, se deu numa fazenda chamada Itamaraty, que é hoje o maior assentamento do Brasil, que é de excelência, que produz muito, e se deu porque o proprietário quis vender e o governo do PT foi lá e comprou. Pagou de forma justa, em dinheiro, previamente, deu tudo certo. Acho que esse é o caminho. Nós temos mais ou menos 30 milhões, eu acho que é esse o número, 30 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil. Né? Por isso que a gente não precisa derrubar nenhuma árvore para plantar mais, para alimentar o mundo e alimentar os nossos filhos. Essa parte de áreas como esta podem muito bem ser recuperadas e depois vendidas para a reforma agrária, se for este o caminho que o governo entender. Mas nós estaremos vigilantes, porque, repito, eu não tenho preocupação, porque este mandato do presidente Lula, ele vai ser um mandato que vai precisar de muito diálogo, muita equilíbrio, muita moderação e realmente um governo de conciliação com quem pensa diferente dele. Se ele não governar com partidos tradicionais, como o PSDB, por mais que o PSDB tenha saído machucado dessa eleição, com o Cidadania, com o Podemos, com o MDB, eu estou falando da minha chapa, não quero falar de outros, porque eu sei que virão, não vai governar. E é óbvio que ninguém vem por adesão, vem por projetos de país. Voltando agora às perguntas que me foram feitas, será que eu posso pular a do Moro? Pode. Acho assim, com todo o respeito, acho que o ex-ministro Sérgio Moro cometeu vários equívocos. Ele não é da política, e, ao não ser da política, é natural, está aprendendo a fazer política, mas vários equívocos. Né? A gente não precisa aqui relembrar a questão de mudou o título e depois não deu certo, voltou. Na política, a gente precisa ter lado e precisa marcar posição. Não dá para ficar indo cada hora para um lado ou para o outro. A gente não pode esquecer que, antes da política, ele era do judiciário. Enquanto membro do judiciário, ele precisava e precisa ser, acima de tudo, imparcial. E agora as últimas medidas tornaram as decisões dele um pouco, pelo menos, controversas. Né? Esse último gesto, inclusive, me espantou um pouco. Não sei até que ponto vai trazer algum voto para o atual presidente Bolsonaro. Né? A sabedoria popular também está aí. Eu não acredito que isso vá mexer nesse tabuleiro, não. Eu acho que não é este o caminho. Qual foi a primeira pergunta? Desculpa. Um minuto, desculpe eu. A questão... Minha nossa... Espera aí. Não, espera aqui. Vamos acrescentar como que serão as relações do Congresso. Era do MST que você já falou? Não, acho que era uma coisa sobre a terceira via, né? Desculpe, a terceira via. Não, é que eu estou com várias perguntas. Se tem espaço, você ainda a terceira via no futuro, em 2026? Quando me convidaram para ser candidata à presidência da República, eu sabia da dificuldade, mas eu sempre disse, né, é uma campanha eleitoral, mas, acima de tudo, política.
Os livros que a gente estuda sobre as democracias e a fragilidade das democracias no mundo moderno mostram que uma das razões por que as democracias ficam fragilizadas é justamente quando os grandes partidos de centro se apequenam. No Brasil não foi diferente. Quando o MDB, com todos os equívocos, com todos os erros, com todo o fisiologismo do toma lá da cá, que eu sempre denunciei do meu partido, quando ele ficou menor, ele abriu para a democracia brasileira, né, a possibilidade de virar algo ainda pior. Um centrão mais fisiológico ainda, que sequestrou orçamento e daí por diante. Então, nós precisávamos, como nós tentamos fazer com que esse centro voltasse a ter força. Acho que a nossa candidatura serviu para isso, para abrir caminhos para os próximos 4 anos. Agora, os próximos 4 anos dependerão muito de nós, de cada um de nós. Acho que a gente tem que se reposicionar naquilo que a gente acredita, nas pautas que nos são caras. Quantos aqui colocam a educação como prioridade na sua vida? Quantos aqui colocam o meio ambiente como prioridade? Quantos aqui colocam esse modo de ver a economia mais liberal como a única saída para a gente conseguir realmente realizar as políticas públicas e os sonhos das pessoas? Nós temos que agora, nesses próximos 4 anos, pavimentar esse caminho. É tempo de nos unir, nos reconstruir, para que a gente possa apresentar uma alternativa a esse bolsonarismo em 2026. Quem será a figura, quem será o nome, o sobrenome, não interessa. Não interessa quem vai puxar, né, essa locomotiva. Interessa que nós estejamos nesses vagões. E aí, se me permitir, porque eu acho que acabaram as perguntas para mim, eu vou deixar depois só os dois responderem, porque eu falei demais. Permitam-me falar para vocês que são a elite pensante do Brasil, porque eu conheço muitos dos que estão assim, aqui é da contribuição que vocês derem e dão ao Brasil. Deixa eu demonstrar aqui as 2 maiores preocupações que eu tenho percorrendo cada estado desse país. Eu percorri de norte a sul, de leste a oeste, e fazendo política há algum tempo. Não se iludam, nós vamos derrotar Bolsonaro, mas o bolsonarismo vai persistir pelos próximos 4 anos. E tudo que o bolsonarismo representa, de ser reacionário, né, daquele retrocesso civilizatório de valores, porque não é possível a gente não se indignar com o mau exemplo que o presidente dá de palavras chulas, de palavrões, de humilhar, de diferenciar, de achar que o Brasil tem que ser o Brasil exatamente de uma meia dúzia daquilo que uma meia dúzia pensa. A nossa maior riqueza sempre foi a nossa diversidade. O Brasil é rico e poderoso pela diversidade do seu povo. Nós temos todas as orientações religiosas aqui, respeitamos. Como é que nós podemos agora ter um presidente que conseguiu, em menos de 4 anos, através de fake news, de rede social, mudar valores? Ele está mudando a mentalidade, a alma e o caráter do povo brasileiro. É disso que nós estamos falando, é contra isso que nós temos que lutar. Se nós somos cristãos, ou se nós adoramos o nosso Deus, sejamos judeus, sejamos católicos, sejamos espíritas, sejamos budistas, sejamos ateus, não interessa. Nós estamos falando do nosso país. Nós estamos falando dos nossos valores civilizatórios. É isso que eu não entendo. Ele tem um megafone hoje, que são as redes sociais, que está contaminando. E, por fim, e eu prometo que eu encerro, só vou ouvir agora os dois e aprender com eles, eu gostaria de trazer para cá, eu sou neta de imigrantes. Eu sou neta de libaneses, dos 2 lados. Meus avós fugiram de uma guerra civil. Os meus ancestrais, e hoje ainda no mundo árabe, nós vivemos uma guerra santa. Nada é mais perigoso que isso. Porque acima da política está a nossa fé, seja ela qual for. E pela fé nós fazemos tudo. Ou nós não temos fé. Pelo nosso Deus que nós acreditamos, nós fazemos tudo. Por isso que o Estado tem que ser laico. Por isso que nós não podemos admitir que a política e a religião entre na política. Olha o que nós estamos fazendo. Num dia santo, para os católicos como eu, ele levou uma meia dúzia de bolsominions para vaiar uma missa que estava sendo lá consagrada, apresentada, numa devoção da maior santa da Igreja Católica. Não interessa se eu sou evangélica e não acredito, mas tem católicos que acreditam como eu e ele não respeita isso.
Então, assim, diante de tudo, a gente fala lá, para que haja economia, para que haja meio ambiente, para que haja cultura, para que haja educação, para que haja saúde pública, é preciso democracia, é verdade, mas tem algo ainda mais grave que está em jogo. Então, eu encerro agradecendo imensamente a oportunidade que vocês me dão, mais uma vez, de poder estar aqui, agradecendo o carinho, agradecendo o voto e fazendo um pedido para vocês. Se nós amamos o nosso Brasil, se nós queremos resgatar os nossos valores mais sagrados, e se nós queremos um Estado laico, que deixa a religião cumprir o seu valioso papel, mas sejamos um Estado que a proteja e abrace a todos, e se nós amamos a diversidade do povo brasileiro, nós não temos alternativa. Nós temos que derrotar Bolsonaro agora e lutar por 4 anos contra tudo o que representa o bolsonarismo no Brasil. Muito obrigada. Armínio, como retomar o crescimento econômico e controlar a inflação? E aí uma pergunta pessoal, porque eu sei que você é um grande expertise nisso, a questão da saúde. O que você espera para o futuro da saúde desse país? Isso permite versões longas e curtas. Eu vou por uma curtinha. Mas ela tem a ver com a nossa capacidade de entender que, no curto prazo, opções têm que ser feitas, prioridades precisam ser definidas, e, a partir daí, as coisas tendem a funcionar. E o que se vê com frequência na nossa história é um quadro bagunçado, que tipicamente traz muita incerteza, dentre elas a do valor da nossa moeda. Isso requer uma construção. Requer uma construção que casa muito bem com os pilares da democracia que nós estamos aqui hoje defendendo. É uma questão que, em última instância, é isso. Quer dizer, o país forte é um país que tem resiliência, que tem capacidade de enfrentar os seus desafios, definir, de novo, para onde o dinheiro público deve ir. Se isso acontecer, você vai ter as duas coisas. Você vai ter uma economia arrumada e vai crescer. Você vai ter a chance de aplicar bem o dinheiro, e daí para frente as coisas tendem a acontecer. Qual é a segunda? A segunda é uma questão pessoal. Eu queria saber o que você acha da saúde no futuro desse país. Pois é. Você é um grande expertise. Eu sou meio novo no ramo, mas cresci no meio de médicos. Assim, é difícil argumentar que algo pode ser mais importante dentro das prioridades. Vamos todos aceitar que um arcabouço de democracia, de solidariedade, é algo essencial. Descendo ao que seriam prioridades, é difícil negar que a educação é a mais importante. Mas eu acho que a saúde está lá em cima. Ela tem um elemento de investimento, investir nas pessoas. Se quiser pensar com vocabulário de economista, o fator de produção mais importante são as pessoas. Se quiser pensar com uma visão humanista, nem se fala. Então, tudo caminha nessa direção. O Brasil tem um sistema que nasceu para ser espelhado no sistema britânico, e esse sistema evoluiu mal. E eu acho que essa é uma área que precisa ser repensada. Eu com meus colegas no IEPS, temos nos dedicado bastante a isso. Acho que tem muita coisa para fazer. Mas eu vou poupá-los aqui para ninguém ficar doente aí de tanto ouvir. Ok. Marina, como reconstruir a política ambiental depois de tanta destruição? E também eu acho que era importante você colocar, especialmente, os órgãos reguladores, né, da questão ambiental, que foram completamente sucateados nesse governo. A política ambiental brasileira, ela conta com um suporte bastante importante, que é a legislação ambiental brasileira. A legislação ambiental brasileira é muito boa, está entre as melhores do mundo. E nós temos uma Constituição, no seu artigo 225, que assegura como um direito constitucional um ambiente saudável para todos, e que o Estado deve prover
esse direito com políticas públicas e na base das leis infraconstitucionais. Nós temos uma boa legislação ambiental. No entanto, nós temos um déficit muito grande de implementação. No Brasil, infelizmente, quando você não quer fazer nada, você cria um consenso. Não é? Virou consenso, você está com um salvaguardo para não fazer nada. E a gente foi se acostumando com essa história de que educação é prioridade, saúde é prioridade, e meio ambiente também está virando uma prioridade. Ainda bem, mas nós temos que sair do consenso oco. E o consenso oco é implementar essa legislação, mudando uma visão que temos de que ecologia se opõe à economia. Ecologia não pode se opor à economia, devem ser parte da mesma equação. Como integrar a economia com a ecologia? Hoje, o Brasil, aliás, ele dá uma grande contribuição no conceito da ideia de defesa da ecologia, porque ela surge na Europa com uma visão estrito sensu, e ela ganha o caráter do socioambientalismo em Chapuri, com o seringueiro Chico Mendes, que diz que não tinha como defender meio ambiente sem também defender as pessoas, os indígenas, os seringueiros, os geraizeiros, os babaçoeiros, os pescadores tradicionais, e isso chega aos grandes investidores e os grandes empresários desse país. E hoje nós já temos, inclusive, uma parte do agronegócio brasileiro que entendeu o caráter estratégico da proteção do meio ambiente e de ter uma indústria e uma agricultura de baixo carbono, sem o quê não vai ter como acessar mercados, porque se a Europa, os Estados Unidos e os demais países, e a China vai ter que entrar nessa equação, começarem a fazer taxação de carbono, nós vamos ter muitos problemas para os nossos produtos se forem carbono intensivos. Então, recuperar as políticas ambientais brasileiras não é só uma questão da defesa da ecologia pela ecologia, ainda que isso já seja muita coisa, mas se trata de como nós vamos transitar para esse novo ciclo de prosperidade. Aí é recompor as políticas que foram destruídas no governo Bolsonaro. Você vai ter que fazer a recomposição dos orçamentos que foram cortados, não é? O Instituto Chico Mendes, o IBAMA, Agência Nacional de Água, Serviço Florestal Brasileiro, Instituto de Pesquisas Espaciais, tirar as equipes políticas e militares para colocar servidores técnicos com capacidade de fazer autuações e cumprir com suas funções constitucionais, acabar com a sinalização da corrupção normativa. Esse governo tem muita corrupção normativa. O que é a corrupção normativa? É você, em lugar de usar a lei para tornar os criminosos em conformidade com a lei, você muda a lei para torná-la em conformidade com o crime. Então, se é errado você fazer mineração em terra indígena, muda a lei para permitir mineração em terra indígena. É errado fazer grilagem de terra, você permite que terras públicas sejam invadidas e depois você recebe um título definitivo como um presente. É a mesma coisa que alguém roubar o seu carro e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovar uma lei dizendo que, a partir daquele momento, o seu carro foi regularizado para quem roubou em prejuízo do proprietário. Nesse caso, em prejuízo de todos os brasileiros e brasileiras. É recuperar a agenda ambiental perdida de forma atualizada. E isso é perfeitamente possível. Um problema que as pessoas, às vezes, falam muito, né, é a questão do licenciamento. Eu vi um debate um dia desse entre dois candidatos, e um dizia, nós temos que facilitar o licenciamento. Não é uma questão de facilitar o licenciamento. Você tem que dar agilidade ao licenciamento. E, tendo agilidade, isso não significa que tenha que ter perda de qualidade. Você pode ter processos ágeis que mantenham a qualidade,
com transparência, aonde o setor público e o setor privado são capazes de criar uma ação sinérgica que faça com que os empreendimentos não tenham que ficar dormitando nas gavetas dos licenciadores. Mas isso não tem nada a ver com facilidade. Na República, a gente não facilita e nem dificulta. Na República, você cumpre com os processos, com os regramentos. Na República, você não dá o prêmio para o criminoso, enquanto que quem faz certo paga o preço alto de competir com quem não está cumprindo com o regramento. Eu tenho experiência, o manejo florestal, para aqueles que querem fazer manejo com certificação, com todos os requisitos que faz com que você tenha uma atividade madeireira que seja rentável, ambientalmente sustentável, não é? E legítima, competindo com quem está fazendo corte seletivo dentro de unidade de conservação e dentro de terra indígena. Aí você paga engenheiro florestal, você tem todo um processo altamente custoso, a tua madeira vai ter um pouco mais de custo para poder chegar ao mercado. E você vai competir com o ilegal. Desse jeito, você nunca vai conseguir firmar uma atividade. O Instituto Escolha, estou vendo aqui o Marcos Lisboa, né, faz uma série de estudos sobre como resolver, inclusive, o problema do garimpo. Até apresentaram uma iniciativa legal, foi até por meio da deputada Joaninha Pichana, que ajuda que a gente saia desse mundo da ilegalidade, da corrupção normativa. O Brasil precisa ser um país que não assegura a expectativa da impunidade. A gente saiu da expectativa da impunidade, que já era muito ruim, e foi para a certeza da impunidade. Quando o superintendente do IBAMA, da Polícia Federal, é exonerado porque estava cumprindo com a sua função, isso aí sai da expectativa da impunidade para a certeza da impunidade. E você pode ter processos que são sinérgicos. Eu fui ministra do Meio Ambiente durante 5 anos, 5 meses e 13 dias, e eu sei o que significa lidar com aquela agenda. Mas eu tenho absoluta certeza que nós sabemos o que fazer, como fazer, para que esse país possa ser um país que é, ao mesmo tempo, uma potência econômica no sentido das suas possibilidades, uma potência ambiental, porque é isso que ele é. Nós somos detentores de 11% da água doce disponível no planeta. Mais de 70% de superfície de água, só 0,3% pode ser usada para as atividades econômicas humanas e para a dessedentação animal. O Brasil tem cerca de 11% desse 0,3%, 86% na Amazônia. A Amazônia tem o maior aquífero do mundo, o aquífero Alter do Chão. Tem água estocada para abastecer a população do planeta toda por 400 anos. Essa água pode ser contaminada por mercúrio. Isso eu não consigo nem dizer que é de lesa humanidade esse crime. Isso é um crime de lesa cosmos. Se puder inventar uma palavra, o Bernardo está ali, ele diz que eu sou especialista em inventar palavras, mas é disso que se trata. Então, recuperar a governança ambiental com esse olhar para integrar economia e ecologia numa mesma equação, combater desigualdade com sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural, política, ética e até mesmo estética, porque é muito feio ver um país como o nosso sendo destruído sem que isso signifique usar esses ativos para que a gente possa combater desigualdade e ter prosperidade. Bom, infelizmente, a gente recebeu inúmeras perguntas, mas, diante do tempo, a gente não vai mais conseguir respondê-las. Nós vamos entregar para os nossos convidados, para que eles levem para a campanha do Lula e sejam incorporadas algumas das sugestões. Então, eu gostaria que cada um de vocês fizessem as considerações finais e
Depois eu faço um mini encerramento. Muito obrigada. Vamos começar pela Simone? Vou falar, acho que eu vou falar até sentado, vou falar pouco. Só para agradecer, a última mensagem que eu gostaria de dizer é o seguinte, na linha do que eu comecei no início, são tempos difíceis, são tempos extraordinários no sentido negativo, em que a omissão da neutralidade, repito, não é uma opção. Acho que é a primeira vez que nós não podemos dar um voto nulo nem um voto em branco. Mas eu gostaria de ir além. Aqueles que, porventura, estão ou ficaram convencidos, né, daquilo que nós acreditamos, que a gente tenha a coragem de, a partir de agora, até o dia 30 de outubro, conquistar o voto dentro de casa, no ambiente de trabalho e também conversando com amigos e conhecidos. Esta não é uma eleição fácil. Nós sabemos que Bolsonaro tem sempre um poder de chegada que, às vezes, nos surpreende. Nós falamos de uma eleição que, no primeiro turno, deu uma diferença de 6 milhões de votos, nem isso. Eu e Ciro juntos tivemos 8 milhões e meio. Por isso que eu estou correndo agora nesse processo. Sei o quanto os nossos votos vão ser decisivos, porque não sobraram votos nulos e brancos quase, ou pelo menos não temos indecisos. Os nossos votos não podem migrar para Bolsonaro. Então, o pedido que eu deixo para vocês, se estão convencidos ou se convenceram, que não apenas votem. Um voto de confiança, um voto de esperança, um voto pelo Brasil que nós queremos, mas que sejam multiplicadores. Este é um mundo hoje muito diferente do que nós vivemos, né? Muitos têm medo do tal do cancelamento nas redes sociais e no cancelamento no dia a dia. Eu já estou cancelada nas redes sociais e no meu estado. Aliás, eu não me elejo nem para síndica do meu prédio, porque no meu prédio são 20 andares, são 20 apartamentos. Dos 20, só 3 eu acho que ainda conversam comigo. Não tem problema, porque entre os nossos interesses individuais, o que está em jogo, que é o interesse coletivo de uma nação, que fiquemos com eles. Não tenhamos medo do cancelamento das redes sociais, do cancelamento de amigos. Eu brinco que eu falo assim, hoje no meu estado, eu não sou mais chamada nem para jantar, nem para batizado, nem para casamento, para nada. Não tem problema se a gente tiver com a sensação de estar fazendo o que é certo para a história. Eu tenho convicção disso. E que eu espero que vocês também estejam convencidos que está em jogo o futuro do Brasil. Então, é isso. Coragem, né? E dever cívico. O que me move é o dever cívico. Espero que vocês possam também ser movidos a isso. E vamos, a partir daí, juntos, reconstruir o Brasil. Muito obrigada. Agora o Armin. Agora o Armínio, por favor. Obrigado. Pouco a acrescentar. Eu acho que seria bom você começar a pensar num partido novo. Que não seja o novo, claro. Eu vou. Sério, eu acho que a gente está... essa situação de polarização faz com que, em vez de nós termos um pêndulo funcional, nós temos uma bola de demolição. Então, de fato, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que vocês têm que se preparar, porque nós vamos ter 4 anos dificílimos, tá? E faz parte dessas horas tentar construir mesmo. Eu estou com a Simone, estou com a Marina, eu estou aqui meio perdido aqui nesse meio, porque eu não tenho isso assim no meu dia a dia, mas é um pouco a opção entre, de fato, a barbárie, o caos, a violência, e o que eu acho que somos nós. Eu acrescentaria, eu vou ter a ousadia de acrescentar um ponto ao que a Marina disse, que diz respeito a essa vocação do Brasil para ser um paraíso verde. Eu acho que isso é a nossa cara, tem a ver com mudança climática, com biodiversidade, com tudo isso, com crime também, a gente sabe, mas eu acho que às vezes fica de fora um elemento de qualidade de vida.
Eu acho que o Brasil devia se mirar nos exemplos da Costa Rica, da Nova Zelândia. O Brasil cabe bem no seu espaço. Então, eu acho que o que tem que ser reconstruído, politicamente falando, que eu espero tenha um pouco das origens do PSDB lá atrás, é algo que tem aquela inspiração, mas que é adaptado ao nosso século. Eu acho que existe espaço para isso, não vai ser da noite para o dia, vai exigir voto, né? Não adianta juntar meia dúzia de nós aqui, fazer um programa, se isso não chegar na população. Mas eu acredito que isso é viável, eu só acho que vai exigir um pouco de paciência, um pouco de sangue frio, e muita coragem também, muita tenacidade. Mas eu paro por aqui, porque eu estou aqui entre... Esse aqui é um sanduíche de vento. Então, eu vou passar aqui para a Marina. Obrigado, gente. Marina, por favor. Bem, acho que a quantidade de pessoas que permanecem aqui e que estão numa reunião que estava com esse caráter de vamos tomar uma decisão, né, que caminho a gente toma. E eu acho que o nosso país, ele é um país historicamente polarizado. Nós polarizamos entre república e império, entre metrópole e colônia. Nós polarizamos se era extrativismo de madeira ou agricultura, só agricultura ou indústria. Depois a gente polarizou se era democracia ou ditadura. Depois a gente foi polarizando entre partidos. Depois a gente passou a polarizar entre pessoas. E agora nós chegamos a um ponto que não tem mais como a gente não se importar com isso. Muita gente fala que a gente está retrocedendo, mas eu diria que nós não estamos só retrocedendo. É mais do que um retrocesso, é uma regressão. A regressão é quando você volta a um ponto anterior àquele que você já havia alcançado. É como se nós tivéssemos chegado no princípio do absurdo da polarização. Porque se antes a gente polarizava com modelos econômicos, regime de governo, a gente polarizava, enfim, entre visões ideológicas com partidos, até polarizávamos entre pessoas. Agora nós estamos polarizando se é um representante dos homens aqui na Terra ou se é um representante de Deus. Se é um presidente da República ou se é um Messias. É uma categoria que não tem como lidar com ela. Isso se chama fundamentalismo político, fundamentalismo religioso, e é muito perigoso em qualquer que seja a situação.